Diga para o seu vizinho: o discipulado semanal lhe mantém mais próximo dos seus discípulos e do seu discipulador. Irmãos, a terça-feira à tarde é o dia que eu tiro para discipular os meus discípulos. Pra vocês terem ideia, o dia eu faço consultório há quase 20 anos. O dia que eu tenho uma maior frequência no consultório ao longo desses anos todos é na terça-feira. É o dia que eu mais atendia crianças, era na terça-feira. E a gente sabe que mãe é assim. Se ela não encontra o pediatra no consultório hoje, ela vai para a emergência, ela procura outro, porque tudo na cabeça de uma mãe é urgente. Então, o dia em que eu mais atendi era terça-feira, e eu abri mão de atender mais, de ganhar mais dinheiro, né? Todo mundo no mundo aí gosta de dinheiro. E eu decidi, porque o Tadel é na terça-feira à noite, e eu tinha que discipular os meus discípulos antes do Tadel. E aí eu resolvi passar a tarde inteira. Eu chego aqui toda terça-feira, eu chego aqui antes de 1h da tarde. E eu discipulo os 5 discípulos que eu tenho. Depois nós fazemos uma reunião, e depois da reunião tem o Tadel. A quinta-feira à tarde eu deixei também trabalhar no consultório, porque a quinta-feira à tarde é o dia que eu vou até a casa do pastor Ivanildo e da pastora Cléa, e eu sou discipulado. Às vezes, a quinta-feira não dá certo, porque às vezes eles estão ocupados e tal, e eu entendo. Mas, para Deus, o que importa não é o que eu faço, é a intenção do meu coração quando eu faço. Quantos entenderam o que eu falei? Então, no meu coração, quinta-feira à tarde, eu disponibilizo para eu ser discipulado. Porque o máximo que eu posso ser aqui é um exemplo para a vida de vocês. Amém? Então, o discipulado semanal, ele mantém a gente próximo dos nossos discípulos. O discipulado semanal, ele desenvolve mais intimidade. E uma das coisas que eu acho importante no discipulado ser toda semana é porque, em sendo toda semana, ele resolve mais rápido as crises que surgem. Quantos estão entendendo? Os problemas, os BOs, as situações difíceis que, porventura, surgem no discipulado. Possa surgir na vida de um discípulo. Então, às vezes, a pessoa teve uma situação e aí você não reúne, passa uma semana, passa 2, passa 3, e às vezes aquela situação, quando você vai reunir, aquela situação já tomou uma dimensão muito maior do que ela era se você tivesse reunido há 2, 3 semanas atrás. Isso é igual infecção, irmãos. Quanto mais cedo a gente trata uma infecção, mais fácil de tratar a infecção. O câncer também é assim. A gente sabe que uma das grandes razões para você conseguir ser curado de um câncer é se você é tratado precocemente. Quantos estão entendendo? Por isso que depois dos 40 anos, os homens vão até o urologista e recebem aquele carinho, né? Daquele exame carinhoso, não é? Que a gente recebe depois dos 40 anos. E as mulheres, praticamente a cada 6 meses, também vão fazer a sua prevenção. Porque na prevenção consegue se pegar a um câncer de mama ou de colo do útero ou precocemente. Então, quanto mais cedo se faz um diagnóstico,
mais cedo se trata. Nos relacionamentos, nos problemas e nas demandas que nós temos nos discipulados, também não é diferente. Quanto mais cedo... Oi, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, essas cadeiras estão aí. Tem muita cadeira vazia aqui, irmãos. Me perdoe. Eu digo isso para vocês com tanto amor e carinho. E não é a primeira vez que eu digo. Essas cadeiras estão aqui, são as cadeiras que os irmãos devem sentar. Amém, irmãos? Eu fico tão triste quando eu tento dizer isso. Mas eu fico dizendo e eu acho que eu vou parar de dizer. Né? Porque não está adiantando eu dizer, né? Eu vou parar de falar. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, quando você reúne semanalmente, irmãos, você tem condições de resolver mais rapidamente as demandas dos seus discípulos. Amém? Então, quando você reúne semanalmente, você pode prestar socorro mais rápido a alguma necessidade ministerial ou pessoal, né, da pessoa. Então, nós devemos motivar que essa iniciativa deve partir dos dois lados. Esse desejo de ser discipulado semanalmente, ele deve partir dos dois lados. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque, irmãos, quando a gente fala em discipulado, o inferno treme. Né? Pelo menos, eu não vivo mais sem discipulado. Eu não consigo viver. Eu preciso do discipulado para a minha vida. O discipulado é algo fantástico da parte de Deus para a minha vida. E essa iniciativa de que o discipulado seja semanal, ela tem que partir do discipulador e do discípulo. Infelizmente, não aqui na Igreja Plenitude, mas tem igreja por aí na visão do MDA que tem um tal de discípulo fujão. Está ouvindo falar do discípulo fujão? Ele está sempre fugindo do discipulado. Ele vê o discipulador, ele vai para o outro lado da rua, para não se relacionar, não ver o discipulador. E tem também o discipulado ninja, aquele discipulado que não existe, né? Ele vira gás, né? O ninja é o discipulado que não existe. Mas aqui na Igreja Plenitude não tem isso não, irmãos. Amém? Aqui nós temos discípulos que choram para serem discipulados. E discipuladores que choram para discipular. Amém? Nós temos discípulos aqui que quando não estão sendo discipulados religiosamente, semanalmente, eles choram, reclamam, procuram o discipulador e confrontam o discipulador. Meu discipulador amado, eu tenho algo para conversar com meu irmão querido. E eu lhe digo isso com todo amor e carinho, mas o irmão não tem me discipulado fielmente semanalmente. Eu vou para o discipulado e o discipulador faltou. Aqui na Igreja Plenitude não acontece isso, né, irmãos? O discípulo procura o discipulador, chega lá, o discipulador não foi para o discipulado. Não está em casa, desapareceu. Isso não tem aqui, irmãos. Amém? Glória a Jesus por isso. Então, essa iniciativa de ser discipulado semanalmente, o tema da nossa palavra é 5 razões porque devo discipular semanalmente. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E aí tem um exemplo maravilhoso de Elias e de Eliseu e da unção dobrada que veio na vida do discípulo de Elias chamado Eliseu, irmãos. Quem já leu a história de Eliseu e de Elias, fica encantado com eles. Porque quando Eliseu se encontrou com Elias, ele reconheceu na pessoa de Elias o seu pai e o seu discipulador. E naquele instante ele valorizou demais. Eliseu valorizou demais a pessoa de Elias. Valorizou tanto, irmãos,
que ele estava com a junta de bois, e que aqueles bois eram caros, eram valiosos, e ele se livrou dos bois, daquela junta de bois, largou tudo que tinha, para sair no encalço do seu discipulador, do seu líder, Elias. E por várias vezes Elias disse: olha, Eliseu, fica aí, que eu fica no teu canto aí, não me acompanha. Várias vezes ele fez isso. E a Bíblia diz que seguidamente Eliseu disse para Elias: não, eu não vou fazer isso não, eu vou te seguir. Para onde você for, eu vou. E a Bíblia diz, irmãos, que veio sobre a vida de Eliseu a unção dobrada que havia sobre a vida de Elias. Todos os milagres que Elias fez, Eliseu fez 2 vezes. Glória a Deus, irmãos. Faltava um último milagre dobrado. Porque no ministério de Elias ressuscitou um defunto. E no ministério enquanto vivo, Eliseu só tinha, no ministério dele, ressuscitado uma pessoa. Mas a Bíblia diz que morreu, Eliseu já tinha morrido, morreu um rapaz e jogaram aquele defunto em cima dos ossos de Eliseu. E a Bíblia diz que aquele defunto, quando tocou nos ossos de Eliseu, o defunto reviveu. Louvado seja o nome de Jesus. Então existe uma bênção, uma unção, uma graça, um favor de Deus dobrado na vida daqueles que se dispõem de coração a serem fielmente, semanalmente discipulados. Aleluia! Glória a Jesus! Irmãos, existe uma unção, existe uma graça, existe um favor de Deus dobrado para aqueles que se dispõem a serem fielmente discipulados. A primeira razão pela qual nós devemos ser discipulados fielmente, semanalmente, porque isso é um mandamento de Deus. Mateus 28, 19 diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Mateus 13, 36 diz: então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Mateus 17, 1 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos de Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então, irmãos, o discipulado não é invenção do pastor Ibe. O discipulado não é invenção da Igreja da Paz. O discipulado não é invenção da Igreja Plenitude. O discipulado não é um capricho do pastor Dias. O discipulado é bíblico. Diga para o seu vizinho: o discipulado é bíblico. Além de ser bíblico, irmãos, o discipulado é um mandamento de Deus. O discipulado é um mandamento de Deus. Domingo aqui eu preguei a respeito do amor a Deus, de amar a Jesus. E eu tenho convicção de que a base de tudo que a gente é e de tudo que a gente faz, das nossas motivações, das nossas ações e das nossas reações, é o quanto a gente tem aplicado o coração a amar a Jesus. Então, se eu amo a Jesus, eu obedeço a Jesus. E o discipulado, ele é, antes de mais nada, um mandamento. Jesus diz: ide, portanto, e fazei discípulos. É uma ordem, irmãos. Sabe qual é o grande problema da maioria das pessoas, queridos? É que não estão acostumados a receber ordem. A grande maioria das pessoas não estão acostumadas
a se submeterem a ordens. A grande maioria das pessoas resistem a um mandamento. A grande maioria das pessoas tem dificuldade de se submeterem a um mandamento. E aí tem problema em todo canto, Donete. Tem problema como aluno. Tem problema no casamento. Tem problema quando se empregam. Porque resistem ao mandamento. E quando chega na igreja, irmãos, tem a mesma dificuldade. Mas na igreja de Jesus, e aqui nós não pregamos mandamento de homens. Nós pregamos os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz, ide, portanto, fazei discípulos. Jesus mandou a gente fazer isso. Glória a Deus, irmãos. Ide, portanto, por todo mundo e fazei discípulos. É uma ordem de Jesus. É um mandamento da palavra. E é uma bênção isso, irmãos. Há uma unção maravilhosa nesse processo. Jamais Deus mandaria a gente fazer alguma coisa se aquilo que Deus mandasse a gente fazer não fosse redundar em bênção para a vida da gente. Viu, Missilene? Você balançando a cabeça afirmativamente. Eu gosto de gente assim quando eu estou pregando. Você sabe por que eu acho tão lindo Jesus? É que Ele nunca mandou eu fazer nada. Se aquilo que Ele mandou eu fazer, e se eu fizer, e eu fazer, se eu não for tremenda e poderosamente abençoado. Vocês entenderam o que eu falei? E por que não deram glória a Deus? Irmãos, quando Jesus manda a gente fazer uma coisa, Ele não manda fazer por capricho. Ele manda fazer porque Ele sabe que se eu fizer, eu vou ser feliz e abençoado. Porque a base do trono de Deus é uma coisa chamada amor. Se Deus me manda fazer algo, Ele sabe que Ele está mandando eu fazer, e é algo para o meu bem. É algo que vai fazer bem para mim. E eu descanso nessa certeza. Portanto, eu, José de Oliveira Dias Júnior, me esforço, procuro ser discipulado fielmente, semanalmente. E discipulo os meus discípulos semanalmente e fielmente. Em primeiro lugar. E eu diria para vocês, essa é a maior razão pela qual eu faço isso. E se só tivesse essa razão, seria suficiente para eu pagar qualquer preço para eu ser discipulado. É porque eu estou fazendo isso debaixo de uma direção, debaixo de um mandamento, debaixo de uma determinação e de uma ordem, por que não, do Deus que eu sirvo. Eu não tenho nenhum problema, irmãos, de Deus me ordenar e eu fazer. Porque eu sei que se Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. E se Ele mandou eu fazer, quando eu faço, acontece duas coisas. Eu glorifico o nome dEle. E em segundo lugar, eu sou abençoado porque eu faço. Mas ainda que eu não fosse, eu faria também. Porque o meu relacionamento com Deus não tem nada a ver das coisas que Ele me dá. Eu me relaciono com Deus em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus é o dono da minha vida. Se Ele manda eu discipular, se Ele manda eu fazer discípulos, eu vou e faço. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Agora, como eu sei que Deus não é um tirano, Ele não é um déspota, Ele sabe o que faz.
se Ele manda que a gente seja fielmente discipulado e discipule fielmente, se Ele manda a gente fazer discípulos, e eu não posso fazer nos outros o que eu não sou. Quantos estão entendendo? Como é que eu posso fazer discípulo de Jesus se eu não sou discípulo de Jesus? Irmãos, nós nos reproduzimos segundo a nossa espécie. Eu só posso ativar na sua vida o que está sendo ativado na minha. Eu só posso ativar em você o que eu já estou vivendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se Ele manda eu fazer discípulos e discipular, e, portanto, eu preciso, para discipular, eu me submeter a um discipulado. Porque já apareceu aqui na igreja quem disse assim, pastor, eu quero discipular. Mas eu não preciso ser discipulado, não. Eu digo, meu Deus, está congregando na igreja Plenitude o Espírito Santo, ou então é o vice-querubim ungido que desceu agora lá do céu. Porque eu conheço o pastor Eibe, que ele tem um discipulador. Eu conheço o Ralph Neighbor, que tem quase 90 anos, e ele tem um discipulador. Não é? E esses homens são grandes homens de Deus. Para eu poder discipular, eu tenho que estar sendo fielmente discipulado. Mas, como Deus, como eu estou falando, Ele é um Deus de propósito, diga para o seu vizinho, Deus é um Deus de propósito. Deus não desperdiça nada, irmãos. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que o discipulado é uma bênção na vida daqueles que realmente se submetem. Ele sabe que o discipulado tem a sua razão de ser. Portanto, a segunda razão porque eu devo ser discipulado é porque ele promove na minha vida cura e acertos. Diga para o seu vizinho, o discipulado profundo, fiel e semanal, promove na sua vida cura e acertos. Irmãos, a minha Bíblia diz assim, que o ímpio não subsiste na congregação dos justos. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo é o seguinte, é que quando você eleva um nível de entendimento da igreja, quando você eleva o nível de entendimento de um discipulado, quando você começa no discipulado, porque o discipulado é profundo, ele começa com todo amor e carinho no discipulado, você promover acertos na vida das pessoas, aí a gente sabe quem é quem. Está entendendo, Tiago? Porque todo mundo é bom, irmãos, na festa. Todo mundo é agradável na festa. Mas em Tiago 5,13, diz assim, está alguém entre vós sofrendo? No 14 do mesmo Tiago 5, está alguém entre vós doente? No 16 diz, pois confessais, pois os vossos pecados. Irmãos, aqui é claro. Há alguém entre vós que está sofrendo? Há alguém entre vós doente? Sabe qual é a cura para isso? É confessar os pecados. Mas confessar para quem? Para Deus? Não. Abre aí. Tiago 5. Paulo está quente aqui, viu, Paulo, para mim. E eu estou tão cansado. Está tudo ligado ali? O problema é esse. Então, se não está tudo ligado, como é que não esquenta aqui para mim? Irmãos, me perdoe, eu sou gordo. E eu sinto calor aqui. Tem domingo aqui que eu sofro. É porque eu amo muito Jesus. Mas eu tenho que estar falando sempre as mesmas coisas.
Tiago 5, irmãos. Diz assim: está alguém aflito entre vós? Faça oração. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente entre vós? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai vossos pecados a quem, irmãos? Aqui. Uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração eficaz do justo tem muita força. Irmãos, a oração do justo tem muita força. Tem força para levantar defunto, tem força para curar cego, tem força para batizar com o Espírito. Mas só tem uma atitude que tem força para o diabo que mora dentro da gente sair. É quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros. Meu irmão, você está aqui na igreja, 10 anos aqui. Toda semana você comete o mesmo pecado, você pede perdão a Deus, Deus te perdoa, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Mas na mesma semana você volta a pecar de novo. Por quê? Você está confessando, pedindo perdão a Deus, Deus perdoa. Mas a cura, a libertação só vem quando você tem coragem de se humilhar e de confessar aquela tentação, aquele pecado, aquela situação para o teu irmão, para o teu discipulador. E aí você diz: pastor, eu tenho vergonha. Você só tem vergonha de confessar para os homens. Mas você não tem vergonha de pecar na presença de Deus, porque Deus te conhece e Deus vê tudo que você faz quando ninguém está te vendo. Então, o discipulado, ele promove a cura e os acertos na nossa vida que nós precisamos. Irmãos, quem é que não precisa aqui de acerto? Quem é que já é obra inacabada de Deus? Eu não sou, irmãos. Olha que eu preciso e há muito de acerto na minha vida ainda. E Deus providenciou, através do discipulado, esse acerto. Então, sejamos os primeiros a nos envolver com esse mandamento, porque ele promove saúde e vitória em todas as áreas da nossa vida. Eu vou dar um exemplo, irmãos, e eu vou dar com muito cuidado para não ser antiético. De um casal que congregava aqui na igreja. Casaram e depois casaram se desviaram. E eram discipulados por 2 discípulos muito preciosos aqui da igreja. Que eu tenho certeza que nunca desistiram dele e não desistiram ainda dos 2. Mas esse casal fugiu tanto do discipulado, irmãos. E quando eu vejo uma pessoa fugindo do discipulado, eu tenho certeza de uma coisa. Essa pessoa não quer acertar a vida com Deus. E eu tenho que dizer isso hoje aqui para vocês. Quem foge do discipulado realmente não quer acertar a sua vida com Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Felizmente. Toda decisão errada. Não pense que não vai ter colheita. Eu estava no plantão, tem uns 15 dias atrás, meia-noite, tocou o meu WhatsApp. Era o rapaz. Irmãos, eu passei 1h30 no WhatsApp com ele. O cara no fundo do poço, casamento destruído. A moça já está com outro. Mas mesmo assim, nós não desistimos dele. Nós continuamos aqui. Eu digo, eu estou aqui, meu irmão. E já me ligou várias vezes. E se precisar de mim, eu vou estar sempre aqui, irmãos. Mas a realidade é essa.
Tem um ditado popular: quem não escuta conselho leva pancada. E isso é a realidade da vida. E o discipulado, ele promove exatamente isso, o acerto na nossa vida, naquelas áreas que nós precisamos de acerto. E na medida em que nós somos acertados, na medida em que nós somos curados, na medida em que Deus, através do discipulado, vai trabalhando esse acerto na nossa vida, irmãos, eu digo, na autoridade do nome de Jesus, se você for uma pessoa que se submete fielmente ao discipulado, que é transparente no seu discipulado, que tem boa atitude com o seu discipulador, que realmente quer acertar a vida, meu irmão, eu te digo, Deus vai acertar a tua vida. E eu quero dizer uma coisa para você: você vai colher bênção na sua vida. Eu tenho visto isso, irmãos. Exemplos positivos e infelizmente negativos. Eu desafio você que me escuta nessa noite. De se você for um fiel discípulo, existem 5 níveis do discipulado. Primeiro nível, obediência total. Irmãos, ninguém é obrigado a obedecer homens. Mas você, eu não digo nem obrigado, mas eu espero que você aprenda que você deve obedecer essa palavra. Aqui eu não quero discipulados abusivos aqui não. Discipulado não é o domínio do homem pelo outro, não. Tem nada a ver, não. O discipulado é o senhorio de Jesus na vida de uma pessoa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Obediência, transparência. Fala tudo o que pensa, tudo o que acha, está no coração. Terceiro nível, boa atitude. A boa atitude é a forma como você fala. Às vezes, você pode estar cheio de razão, o conteúdo da sua fala é perfeito, mas a forma como você fala, você está errado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você fala desrespeitosamente com seu discipulador. Terceiro, quarto, fidelidade total. E quinto, até mudar de ideia e começar a pensar da forma como o seu discipulador pensa. Irmãos, eu duvido, Eudó, se você é uma pessoa que é discipulada nesse nível, se você não passar a ser uma pessoa feliz e abençoada e ter vitória em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus! Terceira razão, porque você deve ser discipulado, porque estabelece vínculos mais fortes. Irmãos, nós vivemos numa sociedade cada vez mais, uma sociedade que descarta as coisas com facilidade. Sim ou não? É ou não é? Agora, nessa era das mídias sociais, quando uma pessoa não quer se relacionar com outra, ela faz o quê? Bloqueia a pessoa, né? Então, nós vivemos numa sociedade em que falar em estabelecer vínculos está fora de moda. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas casam hoje e descasam por qualquer motivo. As pessoas quebram alianças, quebram vínculos com a maior facilidade do mundo. Porém, através de um discipulado profundo, semanal, esses vínculos vão ficando cada vez e cada dia mais fortes. João 21, 15, 17 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, aqueles que nós usamos no passado, amas-me mais do que os outros? O que Jesus queria com Pedro, irmãos, era se relacionar profundamente com Pedro.
E nós estamos, através do discipulado, nós podemos gerar uma igreja de pessoas que se relacionam umas com as outras, num vínculo mais intenso, num vínculo de maior aliança, num vínculo de maior submissão, num vínculo de menor resistência. Irmãos, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Noemi, no livro de Ruth, ela morava em Belém junto com o seu esposo. Noemi, Belém significa casa do pão. Só que na época de Noemi, de Abimeleque, que era seu esposo, na casa do pão faltou pão, teve uma seca, fome. E eles tiveram que migrar de Belém para Moabe. Moabe significa terra da lepra. Não foi a melhor decisão que Abimeleque teve. Mas Noemi, ela se submeteu a sair da casa do pão para ir para a casa da lepra. Ela se submeteu ao seu esposo. E ali em Moabe, na casa da lepra, teve um momento na vida de Noemi que só foi perda. Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ficou viúva, perdeu os filhos. E os filhos casaram com 2 moabitas. Uma se chamava Ruth e outra chamava-se Orfa. E Noemi soube que na casa do pão voltou a ter pão. Aquele tempo de seca, tinha acabado, irmãos. E resolveu voltar. Ela resolve voltar. E quando resolve voltar, ela chega para as suas 2 noras e disse: olha, eu não tenho nada para dar para vocês. Vocês voltem, porque eu já estou velha, eu não tenho nem filho para vocês casarem. Eu sou uma viúva que estou voltando com a mão na frente e outra atrás, porque ser viúva em Israel não era fácil. A órfã resolveu voltar. Ruth resolveu ficar com a sua sogra. E as 2 caminharam para Belém. Noemi se submeteu, Paulo, à vontade de seu marido e deixou Belém, a casa do pão, para ir para a casa da lepra. Sabe o que ela colheu, irmãos? Quem planta, colhe. Ela colheu submissão. Ela plantou submissão na vida do seu esposo e colheu submissão na vida da sua nora. Glória a Deus, irmãos. Sabe o que Ruth diz para ela? Ruth 1,16. Não me instes para que te deixes. Irmãos, nós estamos precisando de líderes, de discipuladores, de discípulos, que digam, Edinho, para os seus discipuladores: não me instes para que não te deixes. Deus está procurando uma geração, irmãos, não é de pessoas viciadas em pregação e pregadores. Deus está procurando uma geração, não é de pessoas viciadas em bênção. Deus está procurando uma geração de pessoas que sejam fiéis e que sejam pessoas de aliança e de compromisso. Deus está levantando uma geração, e as maiores igrejas e as melhores igrejas do nosso século serão igrejas de homens e mulheres assim, que digam para os seus discipuladores:
Olhe no olho dele e diga: não me istes, para que te deixes. Oi, irmãos, tenham lido isso. O que Noemi tinha para dar para Ruth? Nada, irmãos. Era uma mulher viúva, pobre, necessitada, que estava voltando para sua terra, com a mão da frente e outra atrás. Irmãos, é muito fácil a gente seguir alguém que tem algo para nos dar, ou algo que a gente quer. Porque o verdadeiro filho, ele não quer aquilo que a gente tem, mas ele quer aquilo que a gente é. E ela completa e disse assim: aonde você pousar, pousarei eu. Oh, Jesus. Nós estamos precisando de gente assim nas nossas igrejas, irmãos. Ela disse assim: aonde fores, eu irei. Aonde morreres, eu vou morrer junto com você. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Elas voltaram. Noemi conduziu Ruth a casar com um dos homens mais ricos ali de Belém. Aquela Ruth que semeou submissão, que semeou compromisso, que semeou uma aliança na vida daquela velhinha, pobre e humilde, de Maré. Ela semeou uma aliança com o homem mais rico do lugar. Ela casou com o homem mais rico do lugar. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que nasceu um filho dessa mulher. E esse filho dessa mulher, mesmo não tendo nada, porque Ruth não era filha de Noemi, mas a Bíblia diz que Deus suscitou, e quando fala de Obed, diz que era filha de Noemi. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Aquilo que a pessoa semeia, a pessoa colhe. Você está aqui congregando na igreja por quê, meu irmão? Você está aqui liderando pessoas, discipulando pessoas. Eu espero que você esteja aqui porque você tem uma aliança comigo. Você tem uma aliança com essa igreja. Você tem uma aliança com a liderança da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque o dia difícil, o dia mau, ele vai chegar na sua vida. Vai ter a hora que vai apertar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É nessa hora que Deus separa as órfãs das Ruths. Quem você é? Você é alguém que é motivado pelo interesse, pelas circunstâncias? Ou você é motivado pela motivação que se chama amor e submissão? Dá um glória a Deus aí, irmãos. O discipulado, ele promove, ele estabelece esses vínculos que são fortes. Irmãos, eu venho para essa igreja aqui pregar quando eu estou bem e quando eu não estou bem. Abra aí Provérbios 24. Provérbios 24, 10. Estou embotado hoje. Se és fraco no dia da adversidade, tua força será reduzida. Meu irmão, se você se mostra fraco na adversidade, até a força que você tem vai ser reduzida. Então, em terceiro lugar, você deve ser discipulado semanal e fielmente. Porque através do discipulado,
você vai estabelecer vínculos fortes. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Em quarto lugar, você deve ser discipulado, semanal e fielmente. Porque essa é a visão da Igreja Plenitude. Irmãos, ninguém é obrigado a congregar aqui. E eu espero que você não esteja congregando aqui, sendo líder aqui dentro, por força da obrigação. Irmãos, eu plantei, pela misericórdia de Deus, essa igreja, no dia 28 de fevereiro de 2009. Estava lá no meu apartamento 12 viva almas. Quando eu saí da igreja em que eu congregava, eu não chamei ninguém para vir para cá. Nem minha mulher eu chamei. Porque eu acho lindo uma coisa em Deus. Deus não obriga ninguém a nada. A Bíblia diz, Deus ama quem faz, quem dá, quem trabalha, quem se submete com alegria. Dá um glória a Deus, irmão. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. E a visão da Igreja Plenitude é o discipulado. Eu creio que o discipulado, irmãos, presta atenção, depois de uma vida de relacionamento com Deus, através da oração e através do estudo da palavra, tem só mais uma coisa que precisa acontecer na vida de todo crente, é ele ser discipulado. Porque eu conheço muito crente por aí, eu tenho 33 anos de convertido. Conheço muita gente que conhece essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conhece mais do que eu. Mas é um poço de orgulho. Dentro de casa é um cavalo batizado. E nem isso foi capaz de transformar a vida dele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Me perdoe a minha palavra chula. Porque, meu irmão, você pode passar, como diz o Luiz Hermínio, um dia todo em cima do monte. Quando você desce de lá, você desce gente ainda. Em cima do monte você não vai virar Deus, não. Mas através do discipulado profundo, Socorrinha, foi que a minha vida foi sendo transformada e eu ainda estou nesse processo. Ali minha esposa aqui do lado, aqui, ó. Ela sabe disso. Pode aplaudir a Jesus por isso. Toda a glória seja dada a Ele. E eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Ivanildo e pela vida da pastora Cléia, que não tem me poupado. Quando tem que bater, eles batem mesmo. Tem dia que eu saio de lá com uns couro grosso. Mas eu saio feliz, irmãos, porque eu preciso que alguém me corrija quando eu estiver errado. E eu vou logo dizer para vocês, se eu estiver errado, vocês também podem me corrigir. Tá bom? Porque o pastor me disse que até um cachorro pode me discipular. Portanto, qualquer um de vocês pode também me discipular, pode me corrigir. Irmãos, eu sou passível de ser corrigido por qualquer um de vocês. Agora, venham me corrigir com a boa atitude. E sejam transparentes quando me corrijam. Quantos entenderam o que eu disse? Pode vir, não tem nenhum problema. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Vocês me fazem um grande e precioso favor de me corrigir. Em quinto lugar, porque promove um genuíno avivamento. Irmãos, avivamento não é o que a gente recebe. É o que a gente faz com aquilo que a gente recebe. Avivamento não é aquilo que acontece ao final de um culto, de uma poderosa ministração, em que vem o louvor aqui para cima e a gente ministra na vida das pessoas. Não, isso não é avivamento. Avivamento é aquilo que você faz quando você chega em casa com aquilo que você aprendeu aqui durante o domingo. Isso é avivamento. Avivamento, irmãos, não tem a ver com aquilo que eu recebo. Tem a ver com aquilo que eu faço com aquilo que eu recebo. João 17,
19 a 21, Jesus diz que ele se santificava mais ainda para que eu pudesse ser santo. Então o discipulador ele deve estar a cada dia se santificando para que o discípulo seja santificado e assim seja promovido na vida do discípulo um genuíno avivamento. Vamos ler aqui em João, para encerrar. E por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles estejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também pelos que hão de crer em mim, por meio da palavra deles, para que todos sejam um como tu, Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles sejam um só em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, esse texto é muito rico. E eu queria só lembrá-los de uma revelação poderosa que tem aqui. Irmãos, o mundo só vai crer em Jesus se eu for um com Jesus. Pastor, como é que eu sou um com Jesus? Quando Jesus se expressa através da minha vida. Eu vou repetir. O mundo só vai crer em Jesus quando eu for um com Jesus. E quando é que eu sou um com Jesus? Quando o caráter de Jesus é expresso através da minha vida. Quando as pessoas olham para mim e vê o caráter de Jesus na minha vida, a fidelidade, a integridade, a santidade, a verdade, a servidão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Só a maneira, irmãos, disso ocorrer. Só a maneira do verdadeiro avivamento ocorrer na minha vida e na vida de vocês é através de um discipulado profundo. Porque nós não podemos tocar a nossa vida apenas sendo tocados por uma oração do domingo. Ninguém é transformado porque domingo recebe a oração do pastor. Ninguém é transformado porque no domingo o pastor pregou e mexeu com a minha alma, com as minhas emoções. Isso não transforma ninguém não, irmãos. A pessoa derrama umas lágrimas aqui, às vezes no outro dia está fazendo pior. Só a maneira de garantir que aquilo que você recebe aqui, você vai permanecer naquilo que você recebe, é através do discipulado profundo. Porque o discipulado ele é todo dia, ele é toda hora, é todo instante. O discipulado é um relacionamento com alguém que Deus escolheu para estar sobre a minha vida, sendo boca profética dele para a minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, me diga uma coisa, mertiolate dói? Mas ele só dói aonde? Se não tiver ferida. Irmãos, me diga uma coisa, alguém vai para o médico que está bom, hein? E aí chega lá no médico, o cara está bonzinho, aí o médico faz um toque retal, ele faz ausculta, ele aplica 10 injeções, ele manda internar. É isso que ele faz? Não. Tá bom, meu filho, vá para casa tomar água do pote. Agora, se estiver doente, às vezes tem que fazer boca a boca, ressuscitação, massagem cardíaca para poder reanimar. Irmãos, todo remédio tem gosto ruim. Às vezes, as mães chegam no consultório e dizem assim, doutor, tem um remédiozinho de gosto bom para esse menino? Eu digo, olha, se um dia eu passar um remédio de gosto bom, não estou passando remédio, eu estou passando comida.
No dia que a senhora for lá na farmácia comprar um vidro de remédio com gosto bom, a senhora errou, tá? A senhora está no supermercado. Não está na farmácia. Irmãos, tratamento dói. Mas o efeito do tratamento é a cura e a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas vezes, eu estava conversando com um rapaz aqui da igreja, e eu digo, meu irmão, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. E eu digo mais, meu amigo não é aquele que diz o que eu quero ouvir. Meu amigo é aquele que diz o que eu preciso ouvir. Muitas vezes a gente quer ouvir só o que a gente quer ouvir. Conheço muita gente assim, irmãos. Já passou muita gente assim diante de mim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, diante do meu discipulador e da minha discipuladora, amada. Eu não vou toda quinta-feira na casa do pastor Ivanildo para ouvir o que eu quero. Eu vou para ouvir o que eu preciso. Às vezes é doloroso, irmãos. Às vezes dói. Mas eu sei que aquela dor ali é para cura. Aquela dor que está sendo infligida na minha alma, no meu espírito, não é para me matar, é para me curar. E aí eu aceito a dor e fico alegre, porque está doendo, mas eu sei que eu vou ser curado. E na medida em que eu sou curado, Deus vai me usar para eu curar outros. Deus vai me usar para eu ser boca profética dele na vida de outros. Deus vai me usar para eu ganhar as multidões, para eu cuidar muito bem delas, para que Deus possa me levar aonde Ele quer que Ele me leve. Irmãos, recentemente, eu ainda estou passando tremenda e terrível provação. Dói, irmãos. A gente chora de dor. Veio um peso, uma angústia, mas é tão grande, irmãos. Mas ontem eu estava aqui na igreja, reunido no Conselho de Pastor do Eusébio. Presidente do Conselho de Pastor sou eu, irmãos. Nessa cidade os pastores não se uniam para nada, irmãos. Ver 20, 30 pastores juntos, pensando juntos, orando juntos, uns pregando na igreja dos outros, uns ajudando aos outros, irmãos. Isso é muito lindo, isso agrada o coração de Deus. E vocês acham que o diabo vai ficar parado sem fazer nada? Irmãos, quantos testemunhos lindos essa igreja tem. Domingo aqui eu apresentei o sobrinho do Tiago, estava a família, a mãe. Que Deus tem feito na vida desse rapaz. Se só tivesse aqui o Tiago, irmãos, já valia a pena. E tantos testemunhos tem aqui. De pessoas que estão sendo poderosamente trabalhadas por Deus. Para que no tempo de Deus, não no tempo dos homens, Deus levante com um nível de unção, de graça, de favor. Está chegando a hora que a chuva seródia, com a Tessã, vai ser derramada sobre essa igreja. Agora, quer moleza, vai empurrar bebê em ladeira, irmão. Agora, quer peso de glória, se submete à cruz. Quer peso de glória, se submete à cruz. Porque ganhar multidões e cuidar bem delas é a nossa visão. Compramos bem essa visão. Discipulando bem os nossos discípulos, semanalmente, e também sendo bem discipulado semanalmente. Que possamos fazer isso, irmãos. Que Deus nos encontre num estado de fidelidade. Nós sabemos que nem todos estão
no mesmo nível. E nós temos esse entendimento, nós temos essa graça, nós temos esse amor que Deus derramou no nosso coração, para nós levarmos a carga uns dos outros, para nós tolerarmos em amor uns aos outros, para nós compreendermos as falhas e amarmos as pessoas não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que, da forma como Deus ama. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser lenientes, nem negligentes, nem medrosos. Porque Deus não usa o medroso, Deus só usa o corajoso e valente. De nós podermos olhar no olho do irmão, meu discípulo, e dizer para ele aquilo que está no meu coração, e dizer para ele aquilo que eu tenho visto na vida dele, e procurar levá-lo a um conserto diante de Deus. Quantos estão entendendo o que eu disse? A Bíblia diz que aquele que ama, ele corrige. Por isso é que Deus nos corrige, porque Deus nos ama. E só quem é curado é quem se submete à correção. Quem tem a graça de se humilhar diante da correção e de reconhecer que precisa mudar, que precisa de acerto, que precisa de conserto. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Portanto, se você está discipulando, discipula mesmo. O diabo vai se levantar para não dar certo. Mas semanalmente marca. Discipulado tem que ter HDL. Hora, dia e local. Hora, dia e local. Amém, irmãos?